Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia aqui do Instituto de Coaching Potencialize. Nós estamos estudando os livros históricos com o tema História e Formação do Povo de Israel. Eu sou o pastor Patrick e vamos agora começar a nossa segunda aula com o tema Divisão das Tribos de Israel. Nós que já passamos pela primeira aula, onde nós falamos sobre o momento em que Salomão assume o trono de Davi, todo o processo de transição do trono de Davi para o seu filho Salomão, e também falamos sobre como foi o governo de Salomão. Agora nós estaremos falando da transição do governo de Salomão para o seu filho Roboão. É claro que quando nós falamos desse processo, nós estamos falando de uma transição não tão amistosa como deveríamos imaginar. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo do que vimos até o momento. Falamos sobre o Pentateuco, onde ministramos aqui de Gênesis ao livro de Deuteronômio. Também já falamos sobre a primeira parte dos livros históricos, onde tratamos sobre Josué, Juízes e o livro de Ruth. Também comentamos sobre o início da monarquia, onde abordamos a história de Saul em 1 Samuel, e também começamos a falar sobre essa transição do governo de Davi, a ascensão do governo de Davi, a transição para o governo de Salomão. Agora nós estamos tratando aqui do livro de 1 Reis, onde até o capítulo 12 se fala sobre o governo de Salomão, como ele sucedeu a Davi, os seus trabalhos, os seus projetos. A partir do capítulo 13, nós vamos perceber a divisão das tribos e continuaremos com esse estudo dessa divisão das tribos em Reino Norte e o Reino Sul, no livro de 2 Reis, onde vai estar falando de cada reino, as profecias relacionadas a cada reino, o governo, a gestão. O foco do autor dos livros de reis é a parte religiosa de cada um dos reis de Israel. Em 1ª e 2ª Crônicas, nós estaremos dando sequência também dentro do conceito. Bom, para falarmos desse processo de transição do governo de Salomão para o governo de Roboão, é muito importante falar desse cisma que houve no povo de Israel após a morte do rei Salomão. Esse cisma está tratando acerca de uma reivindicação das tribos do norte quanto a Roboão, o filho de Salomão. O que eles reivindicavam nesse processo? Eles queriam que Roboão amenizasse mais todos os tributos que eles já estavam sofrendo desde o tempo de Salomão, pagos ao reino. Eles estavam querendo que Roboão diminuísse o trabalho duro que eles estavam desenvolvendo. Porém, Roboão não aceita essa negociação. Pelo contrário, ele diz que iria aumentar ainda mais o fardo que já estava pesado desde os tempos de Salomão. É fato que essa divisão sempre houve em alguns momentos, dentro ainda do próprio governo de Salomão. Porém, é no governo de Roboão, no início desse governo, é que isso se torna muito evidente. E aí, Jeroboão é escolhido pelas tribos do Reino do Norte para governar. Jeroboão, que já tinha tomado uma iniciativa, isso é no reino de Salomão, porém ele foge para o Egito, agora ele retorna para Israel a fim de poder ajudar o povo a diminuir esses tributos, essas cargas pesadas que estavam sobre o povo. O povo, ao tentar negociar com Roboão e ele não aceitando, escolhe Jeroboão para liderar as tribos do Reino do Norte. Então, pensando nisso, que vamos ver a partir desse momento, desse cenário na história de Israel, dois reinos surgindo. A tribo do sul, com cerca de 200 mil habitantes, onde a capital era Jerusalém, e o Reino do Norte, em Israel, com 10 tribos, cerca de 800 mil habitantes. E a capital, primeiramente, era Siquém, e depois mudou-se para Samaria. O Reino do Norte, nós podemos dizer que pode se chamar de Israel, pela tribo de Efraim, que ali se encontra, que ele herdou desde os tempos
de Jacó essa responsabilidade de levar o nome de Israel. O reino do norte foi destruído posteriormente pelo reino da Síria, em 720 antes de Cristo, e alguma parte desse povo foi deportado, sim. Porém, nem todos. A forma com a qual a Síria dominava os seus povos não era de retirá-los completamente de suas terras. Muito pelo contrário. Ele tirava parte do povo e levava para outras regiões, bem como tirava de outras regiões e trazia regiões que ela já havia dominado. Por exemplo, o reino do norte, o reino de Israel, quando faz aliança com a Síria para destruir Judá, acaba sendo subjugada pelo reino da Síria. E é por isso que ele começa a trazer povos estranhos para habitar em Israel e tirar muitos de Israel para levar para essas terras em outros lugares. O reino do norte atuaram, por exemplo, os profetas Amós e Oséias. Porém, o reino do norte sempre se demonstrou um povo distante da adoração ao verdadeiro Deus. O reino do sul, por sua vez, ainda que recebeu a herança da sucessão do rei Davi, a aliança davídica, nós podemos perceber que julgamentos também são lançados contra o reino do sul, que é o reino de Judá. Porque nem todos os reinos de Judá perseveraram firmes e fiéis a Deus. Nem todos os reis que sucederam o trono de Davi em Judá, na parte sul de Israel, permaneceram firmados. Alguns poucos que fizeram aliança com o Senhor. Em cerca de 20 reis que sucederam o trono davídico, desde onde Salomão morre até o momento onde eles são levados cativos, poucos reis conseguiram fazer alguma coisa em relação à adoração a Deus. Judá, com sua capital, passou a ser um papel representante e fundamental para a adoração. Por quê? Porque foi na região de Judá, no reino sul, que o templo ficou, bem como a cidade dos levitas. Então, quando nós olhamos para a adoração a Deus, quando nós olhamos para Israel no cenário religioso, após a morte de Salomão, e claro, já vindo um declínio muito grande desde o tempo de Salomão, porque ele por muito tempo se desviou dos caminhos de Deus, e nós falamos isso na última aula. Então Israel acaba se fragmentando em dois após a morte de Salomão, só que a adoração, o contexto religioso em Judá se torna muito importante, porque depois da morte de Salomão, o governo do norte, o governo liderado por Jeroboão, acaba se tornando muito idólatras. Eles acabam fazendo postes ídolos. Por exemplo, algo que foi característico no governo de Jeroboão foi ele ter feito a mesma coisa que o povo de Israel fez lá no deserto, construiu bezerros de ouro para ser adorados. Quando nós falamos que o templo ficou na região sul, lá na região de Judá, em Jerusalém, para que o povo do norte não descesse a Jerusalém para adorar a Deus, Jeroboão acabou construindo outros templos no reino do norte. E esses templos acabaram se transformando em templos pagãos, onde o sincretismo religioso foi muito grande. Havia adoração a Deus no reino do norte? Havia, mas não era uma adoração pura, era uma adoração sincrética com outros deuses de outros povos. Então, quando nós olhamos para a história de Israel, no aspecto de reis, nós temos, por exemplo, essa planilha, onde aqui no vermelho você vai ver o reino de Judá e você vai perceber, por exemplo, Roboão foi um péssimo rei, Abias também, mas aí nós já vemos a terceira geração, que é Asa, que reinou por cerca de 25 anos. Depois nós teremos o rei Josafá, bem conhecido de muitos de nós, leitores da Bíblia, que também teve um excelente reinado. Porém, nós teremos uma sequência de 4 reis que fez o que era mal ao coração de Deus. Nós vamos perceber aí Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias. E só teremos um rei que novamente faz a vontade do Senhor, com Ezequias. Passando nisso,
nós teremos outros reis que fazem o que o Senhor agrada, que foi o rei Josias, e aí, sendo esse o último antes do cativeiro, que fez a vontade do Senhor. Desses 20 reis, apenas 7 fizeram a vontade do Senhor, e os outros fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por contrapartida, nesse mesmo período, teremos o Reino do Norte, onde todos fizeram mal perante o Senhor, fizeram coisas que o Senhor desaprovou, excetuando Zimrim e Salum, que não existe um registro bem claro das suas ações, mas pelo histórico do Reino do Norte, o histórico idólatra, nós teremos aí todos os reis, de Israel, na parte norte de Israel, fazendo o que era mal. Então, quando formos falarmos acerca do período profético de Israel, período que mais se acentuou a atividade profética, nós vimos que Samuel, a profecia começou a ser algo bem mais claro, bem mais enfático, bem mais visível, mais presente em Israel. E aí depois nós teremos os profetas que atuaram no período do governo de Davi, no governo do próprio Saul, também no governo de Salomão. Mas aí, a partir do momento da divisão das tribos, nós teremos o que nós vamos perceber aí, os livros proféticos, os profetas que escreveram as suas profecias. No reino norte, nós teremos grupos de profetas que vão profetizar para esse reino, e reino sul. Por isso, quando ao ler os livros proféticos, e nós vamos falar sobre isso, precisamos nos ater qual é o reino que aquele profeta está se dirigindo. Para quem Isaías está profetizando? Deus usou Jeremias para falar a qual desses dois reinos. Nós veremos nos livros proféticos. Então, a partir de Salomão, é muito claro, nós teremos 2 Israel em um. Israel do sul, Israel do reino norte, sendo esse Israel liderado por reis que lideram o norte e lideram o sul. Falando dessa questão profética, nós teremos 2 profetas que é um marco de 2 Reis, um marco desse período da história de Israel, o período inicial desse novo modelo de Israel. Não é mais um Israel unificado, um Israel dividido. Então nós teremos o profeta Elias e o profeta Eliseus chegando exatamente nesse período para profetizar especificamente ao reino do norte, ok? Elias e Eliseu trabalham como profetas, eles vivem como profetas para profetizar ao reino do norte, o reino idólatra, o reino que desagradou ao Senhor em toda a sua existência. Então, quem era Elias? Falando primeiramente desse profeta, a Bíblia não vai estar trazendo muita informação sobre Elias. Origem, detalhes sobre origem, detalhes sobre a genealogia, não traz muita referência. Mas o que a Bíblia fala é que ele nasceu em Tisbé, é uma região ali em Gileade, a mesma região que os amonitas tentaram invadir nos tempos de Saul, querer furar os olhos dos homens lá, como está escrito em 1 Samuel capítulo 11, que você pode conferir. Então, ele era de uma região conhecida como Tisbé, nascido lá dentro da região de Gileade. A história ocorreu, na história onde narra Elias, ocorreu no século 9 a.C., profetizou durante o reinado de Acabe, e nós sabemos Acabe, o esposo de Jezabel, o Acabe que perseguiu os profetas, o Acabe que desobedeceu o Senhor. Por quê? Porque Acabe era rei do reino do norte, e como nós sabemos, eu disse, nenhum rei do reino do norte fez o que o Senhor agradou. Então, nesse momento, Acabe estava tão imergido na idolatria de Jezabel, que tinha em sua casa, dentro do seu palácio, profetas que adoravam a Baal, adoravam a Astarote, adoravam outros tipos de deuses dali, oriundos da região da Babilônia, deuses oriundos da região dos próprios cananeus. Então, nesse momento, Elias, nós podemos ver lá no Monte Carmelo, Elias desafiando esses profetas para poder provar a Israel que não havia outro Deus como Deus que havia livrado Israel dos egípcios. Porém, devido a essa circunstância, ele sofreu
grande perseguição de Jezabel, né, querendo matar. Foi aonde que Elias passa por um momento de dificuldades emocionais, mas vem o anjo do Senhor, aonde o motivo o inspira a levantar e fazer sucessores, da qual ele vai ungir o próprio profeta, vai chamar o próprio profeta Eliseu, vai ser seu sucessor. E o que acontece, um fato muito marcante na vida de Elias, é que ele é o único profeta que não passou pela morte. Ele foi assunto ao céu, ele foi levado vivo ao céu. Então é muito importante deixar isso claro, que o profeta Elias profetizou no período do reinado de Acabe. Ele profetizou falando contra a adoração a Baal. Foi ele quem orou para que pudesse chover em Israel após uma palavra liberada por ele mesmo para não chover, e ficou sem chover cerca de 3 anos e meio. Então essa é a figura de Elias, um dos profetas mais proeminentes nesse período inicial da divisão das tribos em norte e sul. Claro, sucedendo aí ao período profético de Elias, teremos o próprio Eliseu, que foi esse sucessor e que profetizou no Reino do Norte, serviu Elias durante algum tempo antes dele se ascender ao céu, e ele que herdou a capa de Elias, né? Ele fez milagres semelhantes, milagres de Elias, até maiores em alguns momentos, ministrou durante 55 anos, e ele ministrou desde o reinado de Jorão, passando por Jeú, Jeoacás e Jeoás. Então ele teve um ministério muito extenso, e ele fez milagre até depois da morte, né? Foi um dos profetas que mais fez milagres na Bíblia. Então esse é o Eliseu, a qual o nome significa Deus é a salvação. Então, dito sobre Elias, dito sobre Eliseu, você não deixe de, no momento desta aula, e surgindo a sua dúvida, postar no comentário aqui, para que ao voltarmos aqui, ler seu comentário, nós possamos contribuir e tirar essas dúvidas, e você também contribuir com os demais. Então, passando por Elias, passando por Eliseu, e ainda dentro do contexto do Reino do Norte, nós estaremos perguntando a vocês quem são os samaritanos. Vocês que já ouviram, nós já ouvimos muito parábolas como a parábola do bom samaritano, também a mulher onde Jesus, lá no poço de Jacó, teve aquele diálogo. Talvez é uma das maiores pregações expositivas de Jesus, é um dos maiores momentos que Jesus tira para pregar para uma pessoa. O tempo que Jesus mais gasta em uma pregação a uma pessoa é com a mulher samaritana. Então os samaritanos, eles ganham uma evidência nos evangelhos, eles ganham uma notoriedade, exatamente porque Jesus faz questão de usar os samaritanos em suas parábolas como exemplo. E tem esse texto de João, do Evangelho de João, capítulo 4, que é muito notório o contato de Jesus com uma mulher samaritana, a ponto de muitos samaritanos se converterem a Cristo. Então, quem são esse grupo? Como eles surgiram? De onde eles vieram? O que aconteceu com o Reino Norte após a divisão? Porque a gente percebe que ele se perde, porque depois da Babilônia, só o Reino Sul ele sobrevive. Aonde foi parar o Reino Norte? São essas questões que vamos discutir agora. Bom, para isso é bom a gente ter uma visão panorâmica do período do cativeiro e sobre essa consequência no reino do cativeiro, tanto no Reino Norte quanto no Reino do Sul. Vamos falar aqui do Reino Norte. O que seria o cativeiro assírico, tanto dito, né? É fruto da junção entre Reino Norte e os assírios. Eles se alinham para poder destruir, para poder invadir o reino de Judá. Porém, nessa mesclagem, nessa junção entre a Síria e o Reino Norte, nós vamos perceber que começa a ter a mestiçagem, junção, a aliança entre o povo Israel, a raça do povo de Israel, com outras raças, com outros povos que eram também cativos da Assíria, e que a Síria ia lá e buscava para trazer para Israel. A estratégia assírica
era fazer a miscigenação dos povos. Assim, eles perderiam não apenas a sua identidade nacional, mas também a sua identidade religiosa. A Síria, ela dominava os seus cativos não apenas geograficamente, mas queria também dominar no aspecto de cultura, religião e aspectos relacionados aos costumes de cada um desses povos. Então, ao invadir ou ao se aliar com os assírios, e os assírios assim invadir o povo de Israel, nós vamos perceber que eles então trazem para o reino norte costumes, crenças, valores, né? Religião de outras nações para o reino do norte. E o reino do norte acaba perdendo a sua configuração de povo exclusivo de Deus. Acaba perdendo a identidade de Deus. E é com isso que vai surgir os samaritanos, que nada mais são do que povos mestiços, pessoas que se misturaram de outras nações, que se misturaram ao povo, o povo hebreu. O cativeiro babilônico teve uma outra característica. O povo de Israel foram tirados da sua terra em quase a sua totalidade, ficando alguns poucos, né? Alguns que fugiram para outras nações, mas alguns poucos ficaram em Israel. Mas vieram a Babilônia e levaram o povo de Israel para a terra da Babilônia. É fato que lá eles tiveram contato com outras crenças, contato com outras religiões, inclusive o zoroastrismo, e nós já dissemos aqui em aulas anteriores que o zoroastrismo teve influência muito grande nas crenças e até mesmo na forma de Israel interpretar alguns eventos da sua história, né? Então, mas o que acontece é que não há uma invasão territorial, não há uma invasão nos aspectos religiosos e das crenças em Israel, lá na nação de Israel. Esse é o diferencial do cativeiro assírico, do cativeiro babilônico. Então, o assírico, ele exterminava crenças, valores, costumes, religião, ele disseminava isso, ele saía pulverizando as crenças de um canto em outro lugar, as religiões de um lugar em outro. Então, ele exterminava. Podemos até dizer que a forma com a qual a Síria dominava os seus povos era uma forma sangrenta, era uma forma cruel. Nós vamos perceber lá quando o Senhor manda o profeta Jonas a profetizar em relação a Nínive, que era da região da Síria. Ele não vai, porque de fato ele queria que os ninivitas fossem destruídos, devido ao tamanho da agressividade dos assírios com seus povos dominados, com seus povos dominados. E o fato que não era apenas uma agressão física, mas em todos os aspectos. Então é por isso que nós vamos perceber que no decorrer desse processo, Israel do Norte vai perdendo a essência, vai se diluindo, vai se misturando às outras nações até que ela desaparece, até que ela não existe mais, até que esses costumes não são mais sobreviventes dentro do povo de Israel do Norte. E é por isso que Israel do Sul, Judá, desconsidera o povo de Israel do Norte como irmãos, desconsidera como Israel. E a partir desse momento, Judá, as tribos do Sul, acabam sendo as responsáveis de levar o nome de Israel à frente, a cultura e a religião. Só que o que acontece é que no ano de 605, nós vamos perceber que Babilônia invade a Judá, agora o reino do sul, e leva inicialmente os jovens em cativeiro. Depois vem a segunda leva em 597 e por fim, em 586, existe um cerco final e onde o povo vai passar lá de 67 a 70 anos. Existe aí algumas dificuldades na questão de datas, mas de 67 a 70 anos no cativeiro na Babilônia. Então, pensando nessa questão,
nós vamos perceber que os samaritanos surgiram da dispersão do exército assírico por todo o Reino do Norte, e aí nessa dispersão eles trazem colonos, né, de outras terras para poder habitar o Reino do Norte, com o objetivo de exterminar a identidade israelita, com as suas forças, características, línguas, rituais, costumes. A idolatria de outros países começam a tomar conta do Reino do Norte, e o Reino do Norte começou a aceitar, né, não apenas a lei de Moisés como cânon sagrado, mas também outras leis, outras formas de culto, né? Eles passaram a ter esse posicionamento. E essa hibridação entre norte e outras regiões é que surge então os samaritanos, ok? Então, até nesse momento, nós falamos desse período de transição dos governos de Roboão e esse aspecto panorâmico e geral e a infiltração de outros povos no Reino Norte, e começamos aqui a dar uma pincelada sobre o cativeiro babilônico. Veremos muito mais sobre o cativeiro babilônico na próxima aula, onde falaremos sobre os livros de crônicas, que vão narrar de maneira mais detalhada tanto a ida do povo de Judá para a Babilônia, quanto o retorno deles para a nação de Israel. Então, até lá, nós estaremos falando sobre um estudo panorâmico de 1ª e 2ª Crônicas, principalmente com foco voltado para a questão do cativeiro babilônico, tanto antes, durante e após. Deus abençoe, até a próxima aula.